Fala, galera. Da última vez que a gente falou sobre Docker, eu apresentei essa imagenzinha aqui, que basicamente consistia no fluxo de trabalho para você, tipo assim, desde a concepção da sua aplicação até entregar ela em produção, para isso acontecer usando uma Dockerfile, aí você constrói imagens, sobe lá para a nuvem e tal. Se você não entende muito bem como o Docker funciona, esse vídeo é muito bom. Aqui a gente vai aprender como fazer essas coisas e alguns comandos que sempre aparecem também para que vocês, tipo, manipulem ali o Docker na sua máquina. O que eu queria falar só com essa imagem ainda é que você consegue, a partir de uma imagem, construir um container, e esse container ele pode ser subido tanto na sua máquina quanto lá no servidor de produção, beleza? Então, essa aqui é a beleza. É uma mesma imagem, ela tá fechada num escopo de execução que vai ser o mesmo, só por causa que você tá executando isso na engine do Docker, beleza? Enfim, hoje a gente tem a Vero acompanhando a gente aqui na nossa trilha sonora. Vale muito a pena escutar, viu? Vero e Lucas Bin. Eles produzem uns negócios muito legais. Pra gente fazer o código, a gente vai pegar o código que a gente já viu aqui no canal sobre... Aqui era um Iris Model que eu tô falando, mas basicamente é um exemplo de FastAPI, tá? Que tem aqui alguns endpoints que são criados, models e tudo mais. Só que vamos fazer a parada mais simples possível com FastAPI, que é só subir um endpoint, daí a gente deploy no local, vê como é que acontece, depois a gente vai pro Docker e vê como é que ele acontece com o Docker, beleza? Então eu já deixei o código todo pronto, já executei isso aqui uma vez e eu vou passando pelo código pronto e vou mostrando pra vocês como que eu fiz, fechou? Se tiver qualquer dúvida, deixa aí no comentário, porque é sempre bom a gente se ajudar, tá? Primeira coisa, eu criei um ambiente virtual aqui com o venv, né? E aí eu instalei algumas bibliotecas nesse ambiente virtual. Então, aqui eu tô com ele ativado já, né? Se eu der um pip freeze, é exatamente essas as bibliotecas que eu tenho instaladas para poder executar esse aplicativo, tá? Essa aplicação, digamos. Que são basicamente FastAPI, Uvicorn e as bibliotecas que dependem delas, né? Para eu subir esse servidor aqui localmente, eu posso dar um Python 3 app main.py. Ele vai subir aqui um servidor na porta 8080, porque se eu olhar o main.py, aqui que eu estou fazendo? Estou importando as bibliotecas, chamo aqui esse app igual FastAPI, aí nesse app eu meio que inscrevo aqui um endpoint test Docker, e daí ele retorna para mim hello from Docker, tá? E aí eu chamei Python main.py, e aí ele, se name equals main, ele vai executar o vicorn.run o app na porta 8080. Por isso que ele está disponível na porta 8080. Se eu vier aqui então e mandar aqui uma execução, ele vai retornar para mim um hello from Docker. E aí aparece no log aqui também que isso executou, beleza? Isso a gente já viu, não tem nada de novo até aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai empacotar isso com o Docker agora, tá? Então, fazer essa sequência de operações que eu comentei com uma Dockerfile. Isso aqui, inclusive, tá no próprio site da FastAPI, ele tem um tutorialzinho que explica passo a passo ali o que acontece, mas eu vou dar o meu jeito de ver, dar minha contribuição para essa mesma Dockerfile, e daí acho que vai ser útil aí para vocês, beleza? Da imagem base Python 3.9, então eu não preciso instalar o Python, dizer se é Ubuntu ou qual que é a imagem base, tipo assim, eu vou pegar a imagem do Python 3.9, que é o mínimo que eu preciso ali para trabalhar com a linguagem Python e um script que é executado em Python, tá? Ele é bem útil, dá pra usar. Se for 100% Python, usa a imagem do Python que você vai ter sucesso. Aí eu vou chamar workdir e eu vou falar que meu diretório de trabalho a partir de agora é uma pasta code que tá no /code, então ele tá lá tipo no raiz mesmo, tá? E é nessa pasta que eu vou trabalhar. Daí eu vou começar a fazer as coisas. Eu vou copiar então esse arquivo de requirements que tá no ponto barra, ou seja, na minha máquina, onde está esse Dockerfile, né? Ponto barra requirements. Então eu copio ele para onde? Para dentro do container, né? Para dentro da imagem, /code /requirements, porque eu tô usando o code como o meu local de trabalho, fechou? Aí beleza, depois eu vou rodar, então com esse run eu vou rodar pip install sem cachear diretórios, dar um upgrade se precisar, recursivamente esse arquivo de requirements.txt. Por que não executar direto da minha máquina? Porque aqui, quando eu faço um comando run, ele vai executar dentro do container do Docker. Ele não vai executar isso na minha máquina, beleza? Então, aqui já tem uma diferençazinha. Aí, por fim, eu vou copiar tudo que está dentro da minha pasta app, que está onde está a Dockerfile /app,
lá pro code /app, tá? Então, ele vai criar uma pasta chamada app lá dentro, e aí, a partir dessa pasta app que eu vou poder ter acesso ao meu código, tá? Basicamente, vai ser você ter essa mesma estrutura, só que dentro do container, sem a Dockerfile. Você não precisa de Virtual Env também, porque ali dentro, o escopo de execução, ele é o escopo global mesmo, né? Vai ser só da sua aplicação e acabou. Então, essas são as pequenas diferenças. Por fim, você vai ver esse CMD, que é o que vai ser executado quando eu subir esse container. Então, bem importante é isso. Como se fosse assim, ao ligar o videogame eu lanço esse jogo, digamos, né? Aqui, ao subir esse container, toda vez que eu subir o container, eu vou chamar essa sequência de comandos aqui, tá? Vamos fechar esse servidor. Percebe que eu usei Python app main.py e aqui eu tô usando uvicorn, enfim. Vamos ver qual que é a diferença. Na verdade, não tem diferença, tá? Porque aqui eu tô basicamente chamando o uvicorn.run do app com a porta. E aqui eu tô usando o uvicorn app.main, .app, --host, 000 e a port. Vamos testar fazer isso aqui no local ainda. Uvicorn app.main, .app, host. Vai ser o host. Localhost não precisa, acho que por padrão é assim mesmo que ele trata. E daí eu não vou usar a porta 80, eu vou usar a porta 8080 de novo. E daí, subir de novo a aplicação é a mesma coisa, é análogo. Então, se eu desse Python 3 main.py aqui, ia dar no mesmo, tá? Basicamente. Fechou? Então tá. Então é isso que o meu Docker vai executar. Só que aqui eu vou chamar a porta 80 só para ter uma diferençazinha que a gente já vai ver por que ela tá aqui, beleza? Então tá. Fechou. Tem uma Dockerfile. De acordo com essa fotinha que eu tinha aqui, que eu já fechei, graças a Deus. Tenho a minha Dockerfile, eu tenho o meu arquivo Python e eu tenho, inclusive, o meu arquivo de requirements também, tá? Com essas coisas todas, eu vou, então, construir uma imagem. Como é que eu faço isso? Docker build, olha só, construir uma imagem. -t, vamos dar um nome para ela, -t é para isso. Test fast API Docker. Ponto. Por que ponto? Porque é exatamente aqui que eu vou procurar por um arquivo chamado Dockerfile, tá? Se eu chamasse isso aqui de uma outra coisa, que não é uma prática excelente, mas você pode encontrar também, eu teria que passar -f, nome do arquivo, e daí sim ponto, né? Que seria tipo, instala nesse diretório que eu tô aqui agora. Como a gente vai usar Dockerfile, eu não preciso passar aquela tag, e aí beleza. Tá cacheado, porque eu já executei isso aqui antes, né? Então ele foi super rápido. E aí, conforme você vai tendo, tipo assim, builds mais complexas, você precisa do Java, você precisa instalar coisas assim, tipo, um pouco mais loucas. Para você fazer esse build pode ser um pouco mais demorado, tá? Principalmente coisas de machine learning, às vezes tem que carregar coisas muito pesadas ali para dentro. Então, pode ser que esse build time seja um pouco maior. Mas, geralmente, é rapidinho, tá? Então, se eu der um Docker Images aqui, eu vou ver que eu tenho esse teste Fast API Docker. Ele já aplicou para mim a tag latest por padrão. E ele tem um ID aqui, né? E foi criado 28 segundos atrás. Ele tem o tamanho de 1 GB, né? Completo, com o código, com tudo. Tudo buildado, tudo pronto para ser executado. Tipo, é mais barato, computacionalmente falando, você ter essa imagem construída do que uma imagem de um sistema operacional mais as coisas do Python, do Docker, do Fast API e tudo mais que você trouxe ali para dentro. Tudo isso tá em 1 GB. Então, essa que é aquela diferença que eu comentei também no vídeo anterior. Mas beleza, então criei essa imagem aqui, show de bola. O que eu faço com ela? Toda vez que eu quero saber quais imagens que eu tenho, então Docker Images, né? E toda vez que eu quero saber se tem algum container rodando, eu dou Docker PS, tá? Com Docker PS, vejo aqui que não tem nada rodando, mas eu posso ter containers que estão desligados. Eu -add all, né? Aí sim, eu tenho um aqui que é o test image, que é exatamente essa imagem que eu executei só para garantir que estava dando certo. É um container que já existe, ele tá já ocupando a porta que eu tô usando. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou remover esse container daqui. Eu vou dar um docker rm naquela ID. Aí, beleza, ele printa o ID para mim. Se eu der um docker ps-a, não tem nenhum container rodando, beleza? Aí eu vou lá, então, de novo, conferir aqui. Eu construí essa imagem aqui, então eu vou dar um docker run nessa imagem aqui. Só que eu tenho que dar alguns argumentos para ele. O primeiro é da porta. Então, eu quero fazer o seguinte, que na porta 8080 da minha máquina, eu consuma a porta 80 do Docker. Então, esse mapeamento é importante, porque, tipo assim, o Docker aqui, por esse CMD, ele tá expondo a porta 80. Só que eu quero que da minha máquina eu acesse pela porta 8080. Então, existe essa diferença de interface que ela é bem importante de vocês entenderem, tá? E aí eu posso também dar um nome para o meu container, é opcional. Se você não der nome, ele vai ter um nome
padrão lá esquisito pra caramba. Então vamos colocar aqui, Docker Fast API, container. E aí beleza, então Docker run, porta, o nome do container e a imagem que eu vou usar pra executar, fechou? Vamos dar um enter. E aí veja que ele começa a printar logs pra mim, dizendo que ele tá rodando na porta 80. Aí eu venho aqui no meu Thunder Client, vou fazer uma requisição pra porta 8080. Eu vou mandar e ele vai me dar um status ok, hello from Docker. Perceba, internamente lá no Docker ele tá rodando na porta 80, só que eu externamente acesso pela porta 8080, beleza? Então, espero que isso esteja claro. Caso não esteja, fala pra mim no comentário e me diga qual que é a sua dúvida que eu tento solucionar aí, seja com um comentário ou com mais um vídeo aí. Beleza, então tô executando a mesma coisa que eu executei antes, só que agora usando o comando docker run. Qual que é a grande vantagem disso? A grande vantagem disso é que eu tenho uma imagem de 1 GB aqui localmente, que eu subi local, fiz o teste e ele retorna pra mim exatamente a mesma coisa que retornou executando na minha máquina, concorda? E aí agora, como eu já subi esse container localmente, eu vi que tá funcionando legal, exatamente como eu queria, o próximo passo aqui é natural, é basicamente subir essa imagem aqui lá pra nuvem, lá pra algum lugar, tá? E nesse algum lugar é que a gente vai conseguir acessar essa imagem e usar ela no nosso escopo de execução, seja o nosso servidor lá na nuvem, onde quer que ele esteja, seja a nossa própria máquina. Então vamos tentar fazer o seguinte, eu vou subir essa imagem aqui agora lá para a nuvem e eu vou puxar ela de novo aqui para minha máquina e aí eu vou simular como se o meu computador pessoal aqui fosse o servidor, beleza? Então vamos fazer essas coisas. Primeiro de tudo, vamos dar um docker ps, não tem nada rodando, docker ps-a, tá rodando aqui esse cara. Então eu vou dar um docker rm, não mais pelo ID do container, mas pelo nome que eu dei para ele, no such container. Ah, é porque eu dei o nome da imagem, olha só que legal. Vou pegar aqui, essa é a tag do container. Beleza, removi o container. Docker ps-a, não tem nada. Vamos dar um Ctrl L aqui, docker images. Vamos remover todas as imagens que a gente tem local. Não agora, peraí. Vou fazer o seguinte, vou remover só essa aqui. Para eu remover uma imagem, eu dou RMI, remove image, beleza? E eu vou remover essa imagem aqui, que ela é análoga, tá? Que é basicamente a mesma imagem que eu já executei, que tá acontecendo ali, beleza? Então se eu der um docker images aqui, eu tenho um hello world do docker, que é só, tipo assim, um exemplozinho que você vai ter pra ver se ele tá funcionando ou não. E eu tenho a imagem que eu acabei de construir. O que eu vou fazer agora? Eu vou empurrar ela para um repositório remoto, tá? Para isso a gente vai dar um docker login, e daí ele vai te perguntar o seu username e sua senha. Espero que essa seja minha senha. Beleza, recuperado então. Vamos fazer o docker login. Daí ele vai me perguntar meu nome, ele vai perguntar a senha. E ele me deixou logar, olha que beleza. Então, vamos dar uma olhada de novo nas nossas imagens. Aqui eu tenho a tag latest, tá? Só que eu vou ter que dar uma tag mais declarativa para ele. Então eu preciso fazer o seguinte, essa minha imagem local latest, eu tenho que empurrar lá para minha nuvem num certo padrão que vai ser de source image tag com target image tag, beleza? Então, o que ele faz aqui, por exemplo? Ele pega o ID da imagem e fala que ele vai empurrar como Fedora HTTP version 1, sei lá o que, tá? O que a gente vai fazer? Aqui no Docker Hub meu, eu vou colocar o seguinte, que ele vai ser Murilo MMain barra Fast API example latest, tá? O que ele vai fazer? Então, eu vou taguear essa imagem minha local latest como exatamente o lugar do repositório do Docker Hub para onde ela vai, fechou? Vamos ver se funciona. Taguei. Aí, olha só, ele tem o Murilo MMain Fast API Example agora como sendo uma nova tag. Ela tem o mesmo ID de antes, tá vendo? Só que agora ela tá tagueada diferente porque é assim que ela vai cair lá no meu Docker Hub. Eu juro que vai fazer sentido. Vamos dar um Docker push, da mesma forma que a gente faria um git push para esse Fast API Example.latest. Vamos ver o que ele fala. Então, ele refers to the repository docker.io /Murilo MMain /Fast API Example. Tá empurrando as coisas, tá montando coisas lá do Python e tudo mais. Vamos esperar ele rodar aqui. Beleza. Então, empurrou, tá? O que ele precisava. Provavelmente ele não empurrou tudo, porque muitas coisas são do Python 3.9. Então, ele já pegou isso lá do repositório dele, só incrementou em cima com o que eu modifiquei, por isso que ele é tão performático assim. E vamos ver agora ele lá no nosso hub. hub.docker.com. Loguei, que maravilha! Fast API Example, acabou de aparecer aqui então alguns segundos atrás. E se a gente olha aqui, beleza, tag latest, a minute ago, beleza, fechou. Show de bola.
Cara, o meu repositório é local. É local não, ele é público. E aí, cara, eu posso, tipo assim, puxar sem precisar necessariamente estar logado. Se ele não fosse público, eu teria que logar primeiro e daí sim eu poderia puxar essa imagem aqui para minha máquina. Fechou? O que eu quero fazer então para simular isso? Eu vou dar um Docker Images, eu vou remover geral aqui, ó. Docker RMI essa e essa ID também. Fechou. Eu removi todas. Response demo conflict unable to delete images reference in multiple repositories. Fechou. Então vamos dar uma olhada. Tá aqui ainda. PS-A. Não tem nenhum container associado, então ele só tá dizendo que, tipo assim, é um ID que referencia muita coisa. Então a gente vai dar um force aqui. Beleza, deletou. Então se eu der um Docker Images, não tenho nenhuma imagem. Se eu der um Docker PS-A, não tenho nenhum container. Então não tem imagem, não tem container. Meu ambiente local está limpo. Risonho e límpido. Vamos supor... Cara, eu vou inclusive fazer o seguinte. Eu vou começar isso aqui do meu terminal sem estar necessariamente rodando nesse escopo de execução, tá? Então vamos sair desse Docker na prática. Vamos fazer outra pasta aqui puxando Docker. Tem nada aqui dentro. Deu um ls, não tem nada aqui dentro. O que eu vou fazer? Vou fazer um Docker pull Murilo MMain barra FastAPI example barra latest. Eu acho que era assim, né? Vamos dar uma olhada lá. Murilo MMain FastAPI example barra latest. Era isso mesmo. FastAPI example tá certo. Então vou dar um Docker pull aqui. Eu vou puxar essa imagem então da nuvem e daí ele vai falar, bom, já tem algumas layers aqui e tal, beleza, beleza. Fechou. Puxei tudo aqui pra mim. Se eu der um Docker Images, eu tenho o Murilo MMain FastAPI example. Olha só que louco. Então vamos dar aqui um Docker run. O nome da nossa imagem, Murilo MMain FastAPI example. Só que daí a gente precisa dizer a porta, que vai ser 8080 na máquina e 80 no container, certo? E a gente também vai dar um nome para esse container que vai ser testing from Docker Hub, beleza? E aí o nome da imagem que a gente quer executar. E cara, eu não precisei escrever nada de código, não precisei inclusive nem puxar nada de código além da imagem de container, ela já está executando. Então, um servidor da nuvem que tem essa possibilidade já de acessar essa imagem, ele não precisa de mais nada. Ele já tem pronto a receita para poder executar a sua aplicação. E essa aqui é a grande sacada do Docker que faz com que ele seja extremamente útil para você e para todo mundo que trabalha com aplicações que são disponibilizadas na rede. Fechou? Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi, deixa um joinha aí, deixa um comentário também dizendo por que ele foi útil. Fechou? Te vejo na próxima.